no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A agenda desta quinta-feira tem como principal destaque a provável oficialização do aumento salarial do piso do magistério, do piso salarial do magistério. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou que o reajuste poderá ser de até 33%, mas os prefeitos em todo o Brasil aguardam uma decisão oficial, como conta agora o repórter Carlos Alberto. Os prefeitos entram na reta final do mês de janeiro à espera de rumos mais claros sobre o reajuste do piso nacional do magistério. O presidente Jair Bolsonaro já deu sinais de que no início de fevereiro o governo poderá enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória para fixar valores de reajuste com base nos índices de inflação, derrubando assim o cálculo estimado pelos professores que trabalham com um cenário de aumento de 33,33%, com base na elevação dos recursos do Fundeb. Diante dessa situação, os municípios veem um quadro de insegurança jurídica. Esse percentual deixaria o piso, com data retroativa a 1º de janeiro de 2022, em R$ 3.845,34. O argumento das entidades municipalistas é de que a Lei número 11.738, que determina o valor do piso para jornadas de 40 horas semanais, está em vigor e prevê reajuste para janeiro de cada ano. Mas as regras de atualização estavam na Lei número 11.494, do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, lei que foi revogada pela Lei número 14.113/2020. A Frente Nacional de Prefeitos, FNP, disse estar atuando junto ao governo federal para que a orientação seja oficializada o mais rapidamente possível. Neste compasso de espera, os municípios estão no limbo jurídico, uma vez que, para os dirigentes da FNP, não há segurança em se aplicar ao piso do magistério a variação do valor mínimo por aluno. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. As entidades municipalistas se opõem a esse reajuste de 33%, mas diferente do que o Carlos Alberto nos trouxe, já tem outra informação ainda mais atualizada. O jornal o Globo publica hoje uma declaração dizendo que o presidente Jair Bolsonaro admitiu e o Ministério da Economia, o Ministério da Educação, vai confirmar a qualquer momento o reajuste salarial de 33% do piso salarial dos professores. Esse piso sairia do valor de R$ 2.886 para R$ 3.800. Não há nada oficializado até esse momento. E o dia, a quinta-feira, jornalista Beto Almeida, é de expectativa entre os gestores municipais e especialmente os professores. Será que o governo federal confirma hoje? O Ministério da Educação emite nota para endossar, para confirmar o aceno feito pelo presidente Jair Bolsonaro de que o reajuste do piso do magistério deve ficar no patamar de 33%. Nesse momento, existem também pressões do Ministério da Economia para a elevação, a correção do salário do piso nacional do magistério, dos professores. Essa pressão é no sentido que essa correção fique na faixa de 7,5%, ou seja, abaixo do percentual da inflação que em 2021 foi registrada acima, pouco a mais de 10%. Então, diante de tudo isso, o Beto Almeida do dia é de expectativas. Se confirmada a declaração do presidente Jair Bolsonaro, os professores farão a festa porque querem o reajuste salarial baseado no aumento do repasse de recursos por aluno pelo Fundeb. Jornalista Beto Almeida, mais uma vez, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Os professores, Luzenor, na realidade, estão se agarrando a uma lei que está em vigência desde 2008. Então não é uma coisa nova, que estabelece exatamente que vincula, na realidade, o reajuste anual do piso dos professores, da categoria deles,
ao valor que é pago pelo Fundeb anualmente. Então, é o MEC. Esse é o principal mecanismo de financiamento da educação básica, que é exatamente os valores que são investidos por aluno ano pelo Fundeb. E o MEC é quem costuma, todos os anos, fazer a divulgação desse percentual de correção e indicar o piso básico da categoria, o piso nacional. Só que o MEC entrou nessa onda de não querer agora tomar para si essa tarefa, de ter essa responsabilidade de divulgar esse percentual. As pressões têm sido enormes, Luciano. Na realidade, você falou aí no percentual de 7,5%, os prefeitos querem, na realidade, que fique até menos, em 4,6%, que é o percentual do INPC, ou seja, menos ainda. Os professores estão se agarrando ao que tem hoje em vigor desde 2008. Então são interpretações, e o Carlos Alberto usou um termo aí que ele diz é um limbo jurídico, porque o que se argumenta é o que foi aprovado em 2020 nessa nova lei do Fundeb torna a lei anterior inalcançável, isso é inaplicável para a questão do reajuste do piso da categoria. E os professores entendem que não há esse entendimento. Estão ameaçando, inclusive, judicializar caso o MEC e o governo federal resolvam aplicar um percentual abaixo desses 33%. E vamos aqui, Luciano. Olha, eu sei que isso tem impacto na contabilidade das prefeituras, na vida das prefeituras, mas vamos combinar que um piso de R$ 3.845 não é também o fim do mundo, não. Os professores, eles tem aquele discurso oficial de que precisam ser valorizados, de ser uma categoria valorizada. Eu até li anteontem aqui, ou foi ontem, estava lendo um levantamento feito, Luciano, com diversos países mostrando o piso básico de categoria de professores, inclusive aqui na América Latina. O Brasil não é o país que tem o piso salarial mais confortável pago para os professores, não. E olha que nós melhoramos nesse aspecto. Então, o governo Bolsonaro deu essa resposta de que tende a dar esse reajuste de 33%, porque foi questionado ontem, inclusive, por uma professora. E foi um bom aceno para o magistério, né? Você tem razão, Beto. Nesse caso, os gestores municipais alegam que gera preocupação na agenda financeira a elevação nesse patamar de 33%, mas do ponto de vista do valor do salário, esse salário piso, que o piso não é o valor pago a todos os professores, é uma base sobre a qual tem outras gratificações, mas é um valor que ainda é abaixo da realidade, da dureza que é o dia a dia da vida dos professores dentro da sala de aula, com as preocupações de lidar diariamente com a reciclagem, com alunos, com os estudos e, repito, com a necessidade do tempo que precisa ser dedicado para um aprendizado permanente. O que a CNM diz, que a Confederação Nacional dos Municípios utiliza como argumento, Zeno, é que diz o seguinte, olha, esse piso que está sendo aqui colocado como remuneração mínima é o piso sobre o qual não se pode discutir nem qualquer valor abaixo disso, é sempre a partir dele. E eles têm uma preocupação, é porque isso vai impactar inclusive no plano de carreiras do magistério, ou seja, dos professores. Só que muitos municípios ainda nem sequer, Zeno, concluíram ou atualizaram ou fizeram como deveria esse plano de carreiras. Então tem muita coisa que precisa também ser refeita? Tem. Vai ter impacto? Vai. Agora, é um problema, porque existe uma legislação realmente atualmente em vigor.